E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre a Copa do Mundo Feminino sediada aqui em 2027, né? Eu vou estar abordando coisas que já aconteceram nas outras edições, né? Da Copa, nas edições passadas, e um pouco sobre as Olimpíadas, né? Que também não deixa de ter acontecido, né? Essas coisas que eu vou abordar com a seleção japonesa e a seleção coreana, né? Vou estar abordando tudo para relembrar, né, um pouco do que aconteceu e também falar o que pode acontecer quando acontecer a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil. Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site. Então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje eu vou estar falando sobre a Copa, né, que vou sediar aqui no Brasil em 2027, eu acho. E vai ser a Copa Feminino, né? Só que, como eu falei no começo do vídeo, eu vou falar tudo o que aconteceu nas outras edições, seja da Copa do Mundo Masculino e Feminino, como nas Olimpíadas, né? E eu vou estar abordando tudo junto, né? Seja das Olimpíadas e da Copa, para que isso não ocorra, né? Eu sei que não vai mudar, que ninguém vai ver, né? Algo importante, mas é para deixar registrado, né? O que aconteceu, né? Só foi com as seleções coreanas e as seleções japonesas, né? Das Olimpíadas e das Copas, né? E bom, vou falar sobre dois casos, né? Que aconteceram sobre a Copa masculina e a feminina, né? Também na edição das Olimpíadas de Tóquio, né? Que basicamente, né, quando as seleções iam jogar, né, algum no futebol masculino e feminino, os narradores aqui do Brasil, né, pelo menos isso eu vi com a Globo, tá? Não foi com outras emissoras, e até porque a Globo detém os direitos da Copa e das Olimpíadas, né? Na qual os narradores eles sempre acabam meio que diminuindo o Japão e a Coreia por não serem bons no futebol ou outros esportes, né? Isso tá nítido porque tem várias seleções de outros países, por exemplo, a África, que também é um dos países que é mais fraco em alguns esportes, né? Na qual eles não diminuem a África, mas sim enaltecem a seleção africana, mas quando é a seleção japonesa e coreana, eles meio que acabam rebaixando, né? Eles meio que torcem contra, né? Assim, dá para perceber nitidamente. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Sobre a Copa. Se a seleção francesa, que é o time mais forte, né, atualmente, joga com a seleção da África, os narradores, né, eles vão enaltecer a França, né, por já ter ganhado uma Copa do Mundo na edição passada, e vão falar dos grandes jogadores, né, o Mbappé, o Griezmann, o Giroud, né, o Giroud, sei lá como que fala, o Loris, que é o goleiro, né? E na África eles também vão falar que existem vários jogadores que jogam nos times, né? Ingleses, espanhóis,
coisas do tipo. E quando é o Japão ou a Coreia, eles falam isso, só que eles ficam falando tipo, ah, mas a seleção japonesa, ela é muito fraca, ela não ataca, que não sei o que. A seleção coreana só tem um jogador que joga bom, né? E acaba meio que rebaixando, comparando com outro time que eles estão jogando, né? E quando isso acontece com essas duas seleções, né? Então, assim, é muito engraçado que os narradores acabam meio que rebaixando as seleções japonesas e as coreanas, né? E o que é muito triste, para falar a verdade, porque eu acho que narrador, eles deveriam narrar os jogos, né? E não torcer para algum time em específico, né? Até mesmo para o Brasil, eu acho que eles tinham que mostrar uma coisa mais neutra, né? Eu sei que muitas das vezes é a opinião deles, porém, eu acho que se você rebaixar algum seleção por não ter jogadores bons ou só ter um jogador bom, eu acho que também não é motivo de falar que é o time fraco, né? Por mais que seja, é verdade, mas é isso que eu percebo, né? E nessas últimas edições das Olimpíadas e da Copa do Mundo, né, tanto masculino quanto feminino, o Japão ficou nas oitavas, enquanto o Brasil foi eliminado na fase de grupos, né? Então, assim, aí vocês tiram, né, de qual lado é mais forte que o outro, né? Tá certo que na seleção coreana não foi bem assim. Eles foram um pouquinho mais pra frente, só que não foram tanto como o Japão, né? Mas é engraçado que quando eles diminuíram esses times, eles passaram para as oitavas, quartas de final, e só depois que saíram, eles meio que enalteceram, né, a seleção, falando que jogou bem, que não sei o que é muito engraçado, né, para falar a verdade. O segundo caso que eu vou falar aqui é sobre os brasileiros que fazem preconceito, né, que fizeram, na verdade, preconceito com os japoneses na Copa de 2022, que foi a Copa da Rússia, né, na qual eu vou estar deixando um vídeo aqui para vocês verem, né, que não é zoação, da qual os torcedores do Brasil estavam no jogo do Japão e eles pegaram alguns japoneses e começaram a ensinar palavras ofensivas, né? Japonês de Zezinho pequeno, e os japoneses, sem saber, ficaram repetindo, né? Para quem não sabe, as pessoas zoam muito sobre isso. Para mim, essas pessoas que falaram japonês de Zezinho pequeno é porque eles têm segurança no Zezinho deles para falar isso, né? E quando isso aconteceu, não houve ninguém preso ou coisa do tipo. E quando a Terra, né, que foi jornalistas da Terra que estavam vendo isso, eles foram tentar conversar com esses torcedores e acabaram meio que deixando passar e eles fugiram. Né? O que eu não achei certo, que eu acho que muito possivelmente eles tinham que ter chamado segurança ou coisas do tipo para falar o que está acontecendo, para repreender, né, esses torcedores brasileiros. E, enfim, é uma coisa muito triste que aconteceu, né, nas últimas Copas. Continuando aí falando de zoação, né, das seleções, eu percebo que muitas pessoas aqui do Brasil fazem muitos memes com a seleção japonesa, né? Só por causa dos nomes. Por exemplo, Takakara no Ouro, coisas do tipo.
Eu vou estar deixando aqui um meme que fizeram, né, com os nomes dos jogadores. Pegaram os jogadores nas fotos e fizeram uma escalação. E todos os nomes tinham um duplo sentido, né? O que eu acho que, na minha opinião, é bem chato você zoar as pessoas pelos seus nomes que remetem a algum tipo de xingamento português, né? Quando não é isso, eles remetem à seleção japonesa, né? Aqui no Brasil remetem à seleção japonesa. Esse aí eu acho menos ofensivo, mas parece que só isso no Japão, que é eles colocarem os animes, né? Os rostos dos animes nos jogadores, né? Tipo, Naruto no ataque, Goku na defesa, coisas do tipo, que também vai estar deixando aí, né, no vídeo. E parece que o Japão só é anime, sabe? Parece que as pessoas não conhecem a história, a cultura do Japão, né? Parece que é uma coisa mais só anime, hentai e coisas do tipo. Eu acho bem triste, para falar a verdade, porque Japão não é só anime, não é só hentai. Tem muita coisa legal sobre a cultura japonesa, né? E eu acho que ficar se humilhando só por causa que isso é o foco do Japão, né? Que eles são bons em fazer, eu acho que é meio, sei lá, né? Por mais que seja engraçado, eu acho que é meio chato isso. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer sobre, né? E com a seleção coreana já é mais diferente. As brasileiras sexualizam muito os jogadores coreanos, né? A última Copa do Mundo, né, masculina, eu lembro que pegaram muitas fotos dos jogadores, principalmente do Sun, sem camisa, e falando, agora tem motivos para torcer para a Coreia. Ou falando, vamos dorameiras, vamos torcer para os nossos opas, né? Opa, para quem não conhece, é tipo senpai, né, da Coreia. É alguém mais velho, né? Ou o irmão mais velho. São pessoas que têm a idade maior que a sua, né? E eu acho isso muito errado, porque, tipo, você tá sexualizando uma pessoa só porque ela é do tipo que você gosta, né? Eu, tipo, assim, eu acho legal quando a pessoa gosta, mas a partir do momento que ela meio que começa a sexualizar aquela pessoa ou a erotizar, eu acho que já passa a ser um pouco meio que de doença. Até porque parece que a pessoa tá vendo aquela outra pessoa que também tem sentimentos, tem corpo também, como objeto sexual, né? Eu percebo que isso aconteceu muito durante a Copa do Mundo, né? Que nem eu, né? Eu não acho bonito os jogadores da Coreia, né? Do masculino. Mas, em contrapartida, na seleção coreana, eu acho a camisa 16 da Coreia muito bonita, né? E não é por isso que eu vou ficar sexualizando ela, né? Ela, pra mim, na minha opinião, é uma das jogadoras mais bonitas da Coreia, mas eu não fico, nossa, que gostosa, que sexy, que não sei o que, né? Porque não tem por que fazer isso, né? Ela não sabe nem que eu existo, né? Então, assim, eu acho que é meio, sei lá, chato e pervertido as mulheres do Brasil ficarem sexualizando como meme, né, os jogadores da Coreia. Até porque isso de sexualizar e erotizar, né, dependendo de como for, é um pouco de crime, né? É crime de privacidade, até porque, como eu vi uns dias atrás, né, que tá tendo preparação para as Olimpíadas em Paris,
tá tendo jogo de vôlei, né? Mundial de vôlei. E aqui no Brasil teve um brasileiro que ele ficou tirando foto das jogadoras quando elas caíam no chão. Na verdade, eu acho que ele gravava, né? Só que ele gravava a bunda e as coxas das jogadoras. E isso foi crime, né? O cara foi preso e apreendido tudo o que ele usava para gravar, a câmera, o computador, e quando viram tava cheio de fotos das jogadoras e vídeo, né? E isso é importunação sexual, né? Então imagina se as pessoas sexualizando os coreanos, né? Eu acho que encaixaria nisso, sexualização, crime de privacidade e importunação, por mais que é aqui no Brasil, né? E os jogadores não vão saber que isso aconteceu aqui, né? Então, basicamente, essas são as coisas que aconteceram, né, aqui durante as edições da Copa Masculina e Feminina e nas Olimpíadas, né? Que aconteceu tudo isso, né? E espero que não aconteça de novo quando acontecer a Copa do Mundo de 2027 aqui no Brasil. Aí vocês devem estar se perguntando, né, se eu sou contra a Copa do Mundo acontecer aqui no Brasil, né? E pelo contrário, pessoal, eu acho que principalmente a Copa do Mundo feminino deveria sim acontecer aqui no Brasil, com devido respeito, né? Com as seleções, não só com a seleção japonesa e coreana, mas com quem participar, né? Eu acho que é importante até para aquelas meninas, né, que gostam de futebol terem com quem se inspirar futuramente, né? Por exemplo, tem muita pessoa que se inspira na Marta, tem muita pessoa que se inspira na Formiga, tem muita pessoa que se inspira na Cristiane, acho que é isso o nome. Eu só sei o nome de jogadoras antigas da seleção, né? Mas enfim, eu acho muito importante que isso ocorra aqui no Brasil, até para mostrar que futebol não é só coisa de homem, mas sim de mulher também, né? Então eu não sou contra, né? E se você estiver pensando isso, é mais no quesito das coisas que aconteceram com a seleção japonesa e a coreana, né? E enfim, que eu acho que é triste, mas não vai mudar, né? Segunda pergunta que eu acho que vocês devem estar na cabeça ou não, né? O que poderia ser feito, né, para evitar esse tipo de coisas, né? Por exemplo, eu acho que poderia ser evitado a partir dos narradores, né? Já que eles não querem falar o nome porque acham muito difícil, eles só falarem os números, né? Não precisa falar que jogador difícil tentar uma hora ficar pronunciando. Isso não é só com a seleção coreana e japonesa, com outras seleções que tem jogadores com nome muito difícil, né? Que eu acho chato quando ficar falando, nossa, que nome difícil, que dá trabalho, que não sei o que. Fala o número do cara, né? Da mulher, mais simples, né? E também eu acho que deveria ter uma punição, né? Para falar bem sinceramente, quando o narrador começa a meio que diminuir indiretamente alguma seleção, porque por mais que ele tá dando opinião, ele também está diminuindo, né? E eu acho que isso não é certo, né? Porque, por exemplo, o Japão ele foi até as oitavas, tanto do masculino quanto do feminino, né? E ficar falando que só porque, que nem aconteceu muito isso nas Olimpíadas do Japão, que os narradores ficaram falando que muitas das vezes que o Japão participava, o Japão ganhava medalha de ouro só por estar sediando, né, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, né? Eu acho isso muito chato quando aconteceu. E eu acho que as emissoras deveriam tomar providências com relação a isso, né? Mas como é a Globo,
Eu não espero mais nada das emissoras, na verdade, do Brasil, né? Porque as emissoras do Brasil são cocôzinho, assim, quando se trata da cultura oriental, né? Muitos acabam denegrindo a cultura por ser diferente, né? E com relação a os torcedores do Brasil xingar não, ensinar ou falar coisas ofensivas para a seleção do Japão, eu acho que deveriam ter mais aqui no Brasil, né? Um policiamento, né, reforçado, na qual deveriam separar os torcedores, né? Para que não haja contato, para que não aconteça esse tipo de situação, né? Que eu acho muito chato e desgastante, eu acho, né? De ficar vendo isso. E também eu acho que quando isso fosse acontecer, né? De algum torcedor encontrar com outro, quem tá vendo isso deveria ligar diretamente, né, para a polícia, para que haja pelo menos uma justiça. Por mais que aqui no Brasil a pessoa é presa depois, se ela for um pouco mais rica, ela é solta, pelo menos ela aprendeu não xingar com um dia e meio de cadeia. Então eu acho que essas coisas que eu falei, tendo isso aqui no Brasil, né, mais policiamento, os narradores tomando cuidado, né, com o que eles fazem para não diminuir as seleções, eu acho que é muito importante ter, né, nessa edição da Copa do Mundo aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, que a cultura japonesa meio que é difamada, né? Eu acho muito importante ter isso. Mas eu acho que cada um tem sua opinião, né? Então deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso, beleza? Que eu vou estar vendo os comentários. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado e que vocês falem a opinião de vocês, né? De tudo isso que eu falei. O que vocês acham que poderia ser evitado também, né? Com a seleção japonesa, coreana ou qualquer seleção, quando houver uma discriminação, né? Eu vou estar vendo os comentários e respondendo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu, falou!